Fala, massa, saudações alvinegras, muito bom dia, massa atleticana. Já chega deixando o seu like, já faz o seguinte, comenta o seu palpite e a cidade de onde você está falando aqui nos comentários. Mande as suas boas energias pro nosso galão, porque o Galo precisa muito do nosso apoio. Busca da vitória, o galão da massa vai para cima do Flamengo. O Felipe Luiz que deve poupar alguns titulares, então pode ser uma boa para o Galo aproveitar, quem sabe sair com uma vantagem do Maracanã, hein? Meu palpite, ó, 1-0 pro Galo, tá ótimo, hein? 1-0 pro Galo decidir aqui em casa. Venho trazendo esse trecho aqui do Sport Center com as últimas notícias de bastidores. Teve protesto, teve Hulk falando, né, mandando recado aí pra torcida. Então você vai acompanhar aqui as últimas notícias de bastidores do nosso Galão e os comentaristas aqui também, falando um pouco dessa partida, né, se o Galo aí, grandes chances, né, de conseguir avançar aí, porque pelo jogo que o Galo fez no Campeonato Brasileiro, dá sim pra gente sonhar com a classificação, hein, massa? Mas agora, galera, vamos acompanhar os créditos aqui, a ESPN Brasil, link na descrição do vídeo como créditos, e vamos lá. Valeu, pessoal, nesta quinta-feira, Maracanã, 21h30, tem o início da disputa das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, a reedição da finalíssima do ano passado, vencida pelo Flamengo. O Flamengo até defende o título, claro, mas a prioridade na temporada no momento é o Campeonato Brasileiro, qual a equipe lidera. Tem jogo no fim de semana, no domingo, contra o Ceará, fora de casa. Por isso, o técnico Felipe Luiz deve tirar alguns jogadores dessa partida, questão de carga física, mas Pedro e Wallace, suspensos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, podem entrar em campo. Então o Flamengo vai competir para manter o título no Ninho do Urubu. Já o Atlético Mineiro vai com força total para essa partida, tem como prioridade ganhar copas, aí, títulos importantes nessa temporada, após um 2024 decepcionante. Então vai ser um grande duelo no Maracanã. As equipes também envolto aí de todas as questões das janelas, da contratação. Tem Samuel Lino pelo lado do Flamengo, também o Carrascal, que chegou hoje ao Rio de Janeiro. Os dois devem ser apresentados à torcida amanhã, antes da partida contra o Atlético Mineiro. O Flamengo também busca o Lucas Beltrán, atacante argentino, como informou primeiro há algumas semanas a jornalista Raíssa Simplício. O Flamengo tentou contato, fez sondagem à Fiorentina, mas travou a negociação no início. Mas agora o Flamengo recebeu uma sinalização de que tudo pode avançar. Então o Flamengo conversa ali, o negócio pode ser na faixa dos 15 milhões de euros. Um jogador que tem que ser convencido a voltar ao futebol sul-americano, inicialmente está um tanto quanto resistente. Já o Atlético Mineiro, em busca de Renier, do Real Madrid, e pelo outro lado tem Alexander, que estava no mundo árabe, revelado pelo Fluminense, volante. Então, se ele for regularizado, estiver no bid, já pode até entrar em campo nesse mata-mata. Ou joga por amor, ou joga por terror. Com esse grito, os torcedores do Atlético chegaram aqui na cidade do Galo para um misto de protesto e apoio antes do jogo contra o Flamengo. Por mais de uma hora, a maior organizada do time alvinegro se dividia entre cânticos que exaltavam o time e outros com tom ameaçador exigindo a vitória. A manifestação é mais uma página da crise que atinge o Galo desde a última semana, quando o Rony pediu para sair do time e depois voltou atrás. E as informações sobre os jogadores notificarem extrajudicialmente o clube por atraso de salário vieram a público. Carlos, vice-presidente da torcida organizada Galocura, criticou as cobranças por salários e afirmou que a torcida deve ser grata à gestão. Tem certas coisas, jogador, por exemplo, o cara ganha 1,5 milhão e está preocupado que o salário dele vai cair na conta. Claro, o cara trabalhou, ele tem que receber. Mas não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, que tudo tem que ser conversado internamente para depois sair para externamente. O atleticano tem que dar graças a Deus que o investidor é atleticano, é mineiro, porque se vem uma empresa de fora, igual o Bahia, mesmo a SAF do Bahia é o City. Com quem que eles vão conversar aqui no Brasil? Eles não vão conversar com a torcida brasileira. Já Josias, ex-presidente da organizada, não poupou críticas à SAF do Atlético.
Se tá tudo... acumulou isso aí, é culpa de quem manda. Então a diretoria é total culpada, e isso aí reflete em campo, e é a bagunça que nós estamos vendo aí. Mas só que nós da torcida jamais vai abalar com isso, nosso apoio nunca vai faltar. Os jogadores deixaram o CT por volta das 14h e desceram para falar com a torcida. Scarpa e Rony, os atletas mais criticados, não se aproximaram dos torcedores. Hulk, principal nome desse elenco, agradeceu o apoio da torcida e falou sobre os boatos de racha no elenco. Primeiramente agradecer a confiança de vocês, o apoio, passar também a visão que aqui não tem grupo rachado, pelo contrário, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo com a mesma vontade de continuar fazendo história, de ganhar títulos importantes. A gente está embarcando agora para o Rio de Janeiro com muita fé e vamos conseguir construir um resultado positivo, mas o mais importante é na próxima quinta-feira comemorar junto com vocês essa classificação. A gente sabe o quanto que é importante essa Copa do Brasil para a gente também. Estamos de volta depois deste informativo Flamengo e Atlético Mineiro. Pedro Henrique Torre com as informações do Flamengo, o Galo com a Nath Andrade, André Kfouri. Pois não. Jogaço, hein? A última final. Jogaram no fim de semana, foi 1-0. O Galo tem os seus problemas, mas o jogo contra o Flamengo do fim de semana permite a torcida, independentemente desse jogo, já permitiria. É um grande time. Mas o Flamengo está encorpado, está no bom momento, e o último jogo mostrou que o Galo pode sim derrubar o Flamengo. É mais um caso interessante por causa da coincidência, né, das tabelas das duas competições. A sequência de enfrentamentos, vão jogar 3 vezes num curto espaço de tempo, e é sempre diferente acontecer isso no futebol. A gente está acostumado com ida e volta. Nesse caso tem o jogo do Campeonato Brasileiro, que pode ter servido para as duas comissões técnicas entenderem melhor como tratar o jogo da Copa do Brasil, que é diferente por causa do formato, né? Jogo de eliminação, você não pode tratar da mesma forma que você trata uma partida de Campeonato Brasileiro, que vale os mesmos 3 pontos de todas as outras. Mas independentemente disso, no último encontro, o Atlético teve trechos em que foi superior no jogo, a partida foi decidida numa bola parada que, por parte do Flamengo, tem sido extremamente efetiva. Os zagueiros do Flamengo marcaram 10 gols até agora nessa temporada. Essa arma ela vai continuar sendo usada independentemente do formato, da situação do jogo. O time do Atlético sabe disso. O Flamengo pode decidir partidas de novo por intermédio desse tipo de lance, por mais que seja um time do qual a gente espera um rendimento coletivo muito melhor, aquela coisa da elaboração, de se instalar no campo do adversário, a capacidade técnica que o elenco do Flamengo tem com os seus jogadores mais talentosos. Mas não dá para falar, mesmo o Galo enfrentando problemas, jogadores tendo que se explicar para a torcida organizada, como a gente viu agora aí, e todas as questões internas, com o problema das remunerações e todos os desdobramentos que isso representa. A minha impressão é que as coisas estão meio ficando para trás em relação à cabeça dos jogadores, que eu acho que é o mais importante, né? A gente viu na semana passada o jogo com o Bucaramanga, claramente o time do Atlético intranquilo, jogadores criticados, entre aspas, perseguidos por uma reação tola da torcida, porque buscaram seus direitos antes do jogo começar, durante o aquecimento. O que disse o Rogério agora há pouco, falando sobre um jogador do Bahia que foi vaiado com 4 minutos. O que será que isso vai acontecer com o jogador em campo, sendo vaiado não aos 4 minutos, mas no aquecimento, né? Então, me parece que com um pouco mais de tempo em relação a esses problemas e as conversas internas no Atlético para solucioná-los, os jogadores estão com a cabeça melhor. O Flamengo é favorito porque é melhor, está melhor, mas não dá para a gente fazer qualquer tipo de afirmação, né? Expectativa para esse jogo, Zupac? Eu estou muito curioso para ver qual o impacto que o jogo de domingo vai ter nesse confronto de Copa do Brasil. Em que sentido? No sentido de que, mesmo tendo perdido o jogo do Campeonato Brasileiro, o Cuca encontrou uma maneira de fazer o seu time se comportar defensivamente que gerou incômodo no Flamengo. E o que o Felipe Luiz vai preparar para o jogo de amanhã para tentar sair disso? E o que o Cuca vai tentar preparar de diferente para surpreender novamente o Felipe Luiz? Então, a maneira que aconteceu o jogo de domingo, e foi um jogo muito pegado, em que o Flamengo mereceu vencer pela margem que venceu, pela margem mínima, mas um jogo muito disputado, muito brigado, palmo a palmo.
as consequências de um bom jogo desse para 2 jogos eliminatórios, a começar pelo de amanhã, é algo que me desperta atenção. Mas pelo ambiente, né, a gente vê o Flamengo de um jeito, o Galo de outro, relação com a torcida, aquela coisa de apoia, mas até pouco tempo atrás não estava tanto assim. Está muito claro quem chega mais carregado para esse duelo. É o Atlético Mineiro. O Flamengo talvez tenha mais responsabilidade porque é melhor e está em um momento melhor, mas chega mais leve depois de tantas turbulências que passou, mas dentro de campo chega mais leve para esse jogaço de amanhã. Massa atleticana, o nosso cria da base, Rubens, se despediu do Galo. E o Galão da Massa, né, fez aí uma postagem com alguns números do nosso cria. Né? O Atlético acertou a transferência do meia Rubens para o futebol russo. Formado na base do Galo, o atleta disputou 152 jogos com a camisa alvinegra e marcou 9 gols, tendo conquistado 6 títulos. Campeonato Brasileiro 2021, Mineiro 21, 22, 23, 24 e 25, Rubens se notabilizou pela força técnica, entrega total dentro de campo. Ele chegou ao clube em 2016 para defender o time Sub-15. Sua estreia no time profissional foi em 7 de março de 21, na goleada de 4-0 sobre o Uberlândia, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O Galo agradece ao atleta pelo respeito à camisa e deseja boa sorte aí no novo desafio. Pra cima, Rubinho. É isso aí, massa. O Galo se despedindo aí na sua rede social aí de Rubens, né? Fez uma bela passagem aqui pelo Galo, que tem uma boa sorte, né? Agora, o Alexander, né, já foi anunciado oficialmente no perfil do Galo, então é jogador do Galo, já fez os exames aí. E bom, meus amigos, é isso aí. Rubens se despedindo aí do nosso Galão, né? Nas suas redes sociais ele postou um texto, né? Quem tiver interesse de ler aí, Rubens01 é o perfil aí no Instagram, beleza? Então, quem tiver interesse aí, o Rubinho postou lá nas suas redes sociais a sua despedida. É isso aí, hoje é o nosso Galão para cima do Flamengo. A torcida já fez o seu papel, apoiou, cobrou na porta do CT, né? Então, vamos torcer para que os jogadores entram com um mental bem forte, focado nessa partida para conseguir sair aí com a vitória. Né, um empate não é mau resultado, mas a vitória seria excelente, já que o Felipe Luiz deve poupar. Mas é isso aí, galera. Deixa o seu palpite aqui. Quanto você acha que o nosso Galão vai ganhar? Ou se você acha que vai dar empate também, comenta, se inscreva, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. E a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Saindo a provável escalação, trago aqui para vocês os prováveis times para a primeira partida, né, no Maracanã aí pela Copa do Brasil, 8ª de final. Beleza? Vou ficando por aqui, tamo junto. Aqui é Galo, fui!